Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui nesse segundo vídeo para seguir na trilha das questões que foram lançadas no primeiro e pensar junto com vocês como a pedagogia, e tendo a pedagogia como um grande problema do campo da educação, como a pedagogia pode nos ajudar a pensar uma descolonização. Práticas que destronem, que de uma certa forma se desviem, que se reposicionem diante do legado das obras e feitos coloniais. É importante a gente também fazer um pequeno arranjo, né, de tratamento da ideia de educação e pedagogia. Há muita gente, inclusive pessoas dentro do próprio campo, que insistem em investir na ideia de pedagogia como método. E eu falo para vocês que a noção de pedagogia ela não se reduz a método de ensino, né? Pode vir, sim, a pedagogia compreender, elaborar, contribuir na organização de metodologias de ensino, mas ela não se reduz a isso. Pedagogia é um campo vinculado ao problema educativo, ao fenômeno da educação, que está profundamente implicada às ações, aos atos, né? Então, a pedagogia traz para nós também um grande problema filosófico da educação. A educação como algo que se fundamenta na ética. A pedagogia, ela nos organizaria diante da seguinte questão: como agir no mundo? Quais atos, quais ações são possíveis de responder ao outro de maneira responsável, de maneira comprometida com relações equânimes, justas e principalmente com a nossa condição como seres dialógicos, né? Então vejam bem, se nós nos encontramos até os dias de hoje afetados, né, atravessados por questões políticas que estão profundamente enraizadas no trauma colonial, nesse grande construto, nessa arquitetura colonial, nós, mais do que identificar esse problema, precisamos propor, ensaiar, imaginar ações que nos desloquem desse contexto tão prejudicial, tão precário, tão violador da vida, né? Então, a pedagogia nos ajuda a pensar, sim, uma organização de práticas descoloniais, né? De práticas que contrariem a lógica da colonização. Não à toa, há um amplo campo dentro dos estudos da descolonização ou até mesmo dentro do campo dos estudos decoloniais, como chamado pelo grupo latino-americano, onde nós pensamos, elaboramos pedagogias descoloniais ou pedagogias decoloniais, práticas, ações que compreendam outras maneiras de narrar o mundo, posicionar, deslocar o sentido do mundo fora daquilo que se quis como sendo algo único, algo totalitário, como a grande tradição de dominação política colonial tem insistido em plasmar. Então, por isso, hoje, nos mais diferentes contextos educativos, é necessário que a gente pense o caráter inconcluso, inacabado e diverso da existência. É fundamental que a gente pense que esse lugar chamado planeta, esse lugar chamado Brasil, é um lugar radicalizado por diferentes formas de existir, de experimentar, de compor e de escrever, de ter uma certa autoria sobre o mundo. E a gente tem muito a aprender com isso. Então, avançando um pouco nessa reflexão, me parece que tem alguns problemas. O que nós não aprendemos
ao longo desse tempo que é necessário que a gente aprenda para que a gente possa romper com uma sequência, a manutenção de violências, de perdas, de baixas e, de uma certa forma, de uma permanente produção de desigualdade, né, ao longo da história. O que nós precisamos aprender para contrariar a narrativa dominante? O que nós precisamos aprender para imaginar e poder enunciar, narrar um outro mundo possível, dotado de mais esperança, de mais justiça cognitiva e justiça social. Pedagogia é um fundamento de toda e qualquer vontade, desejo de transformação. Nesse sentido, esse desejo de transformação também vem dotado de um desejo de liberdade e de plenitude. Então, pedagogia está fundamentalmente vinculado a um ideal descolonizador.